Não cabe à igreja interferir no Estado para falar qual é o modelo de família. Ela pode fazer isso dentro da igreja. E é muita pretensão de uma pessoa, só porque ela está com a Bíblia debaixo do braço, ela vir falar que a minha família não é família. Como não é família? Sem estudar, sem chances de emprego, me vi obrigada a me prostituir. Se não discutirmos o gênero, tudo continuará o mesmo. Agressões, assassinato. Quando se mata uma travesti, não se mata por assunto corriqueiro, se mata pelo ódio. E agora? Como vai ser de nós daqui para frente? A gente tem vida? Acabou com a nossa vida. Tem que haver um meio de acabar com esse preconceito doido. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Apartes Grandes Reportagens. Programa que traz para a TV os bastidores das matérias da revista Partes, que é uma publicação da Câmara Municipal de São Paulo. Hoje vamos falar de uma reportagem que trata da questão de gênero, dos longos debates sobre esse tema em audiências públicas do Plano Municipal de Educação e também do programa Transcidadania, instituído por decreto pelo prefeito Fernando Haddad em janeiro de 2015. E o autor da matéria Questão de Gênero, Questão de Gente está aqui. Fausto Salvador, seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigada pela presença. Obrigado, Carol. E Fausto, essa pauta é bem polêmica, né? Como que foi a escolha dela? Um dos princípios da revista Partes, inclusive está no ato que definiu a revista, que ela se pauta pelo respeito aos direitos humanos e pela diversidade. A gente já havia abordado questões sobre a presença das mulheres no legislativo, já havia abordado um pouco da questão do racismo, a gente já fez perfis sobre a história da primeira mulher vereadora, sobre a primeira mulher negra vereadora. E a gente percebeu que a gente nunca tinha falado sobre as questões que envolvem orientação sexual, a gente nunca falou sobre as questões do preconceito contra gays, lésbicas, travestis. E a gente estava com a ideia de que uma hora precisava abordar esse tema. E coincidiu de, ao mesmo tempo, ter toda essa movimentação em torno da discussão da questão de gênero no Plano Municipal de Educação, a gente achou que já era uma boa hora para abordar essa questão. E os conceitos de orientação sexual e identidade de gênero, eles acabam gerando muitas dúvidas. Vamos tentar esclarecer para o nosso público o que significa cada um? Eu dei falando com alguns especialistas para tentar entender, né? Que a gente tem muita ideia de que se a pessoa é travesti, automaticamente ela é homossexual. Não, é um pouco mais complexo, as pessoas são mais complexas do que geralmente se pensa. Então, o que os especialistas falam, os estudiosos do tema, que você tem basicamente 3 classificações. A primeira é sexo, que é biológico. É para você entender seria assim, o que está entre as pernas. Se você tem pênis, se você tem vagina, aí você pode ser ou macho ou fêmea, algo biológico. Também pode ser... Tem gente que tem as duas características, né? Seria antigamente se chamava de hermafrodita. Isso. Hoje em dia se chama de intersexos. Mas é isso, o que você tem entre as pernas, você é macho ou fêmea, biológico. A segunda é orientação sexual, que seria o que você tem entre os braços, ou seja, o que você deseja. Você pode desejar alguém do mesmo sexo que você seria um homossexual. Alguém de outro sexo, você seria um heterossexual. Ou você deseja pessoas, tanto faz, do mesmo sexo ou não, seria um bissexual. Ou você não gosta de sexo, você seria um assexual. Né? Então, essas são as possibilidades que você tem de orientação sexual. A terceira é o gênero. O gênero, eles dizem que seria entre as orelhas, né? Que é como você se vê. Você se vê como homem, você se vê como mulher. Tem o papel de gênero, que é como você se apresenta para a sociedade. Identidade de gênero, que é como você se vê. Então, você tem essas 3 instâncias. O que você tem entre as pernas, o que você tem entre os braços, que é o que você deseja, e o que você tem entre a sua cabeça, que é como você se vê. E elas são independentes, essa que é a grande questão. Independente do órgão sexual que eu tenho, eu posso ter uma visão ou outra da sexualidade. E isso é mais para você ter uma ideia de como as pessoas podem ser diferentes. Por exemplo, um homem pode fazer uma transição e se tornar uma travesti, né? Se tornar uma mulher transgênero e se interessar por mulheres. Aí se torna uma mulher transgênero lésbica. Né? Olha, não necessariamente um transgênero. O homem que se torna mulher vai se interessar por homens. Ele pode ser um homem que se torna mulher e se interessa por mulheres. Né?
a ideia dessas classificações, desses estudiosos, não é tanto definir o que a pessoa é, colocar ela é isso, ela é aquilo. É mais dizer que as pessoas podem ser muitas coisas. Ninguém vê dessa forma, né? Como você falou, que um travesti pode se interessar por mulher, todo mundo já pensa de outro jeito, o que acaba gerando muito preconceito, né? O Brasil, inclusive, ele lidera, né, o número de mortes de travestis e transexuais no mundo. Entre janeiro de 2008 e abril de 2013, foram 486 mortes, 4 vezes a mais que no México, que é o segundo país com mais casos registrados. É muito preocupante, né, Fausto, essa violência, essa escalada da violência, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. É uma contradição impressionante, porque ao mesmo tempo que o Brasil é o país que tem em São Paulo a maior parada gay do mundo, também é o país que tem as maiores índices de violência contra toda a população gay, lésbica, transgênero, né? E é assustador mesmo. Os casos de violência contra essa população são marcados por uma violência muito forte. Os crimes geralmente são muito com grau de mutilação, de violência muito exacerbado. E a violência pela violência. A pessoa... se você imagina que a pessoa é odiada, não porque ela fez alguma coisa, porque a pessoa é odiada por ser o que ela é. Né? Travestis com quem eu entrevistei contaram que é muito comum elas serem apedrejadas, levar ovada na rua. Quer dizer, elas não estão fazendo nada, simplesmente estão na rua. Chega alguém e joga uma pedra nelas, porque assim, o simples fato de ela ser como ela é, já é uma agressão para algumas pessoas. Olha, Fausto, a gente vai ver um caso desses agora, né? Você esteve na casa dos pais de uma das vítimas deste preconceito, que é a Laura Vermont, que foi assassinada em junho deste ano. A gente vai ver, então, um pouquinho do trecho dos bastidores da entrevista do Fausto com os pais da Laura. A Laura era o nosso incentivo para tudo, para tudo. E tudo que a gente fazia era pensando nela. Mas o que era meu era dela. Ela pegava minhas roupas, eu pegava as dela, eu que saía para comprar, entendeu? Ia no cabeleireiro nós duas. Era desse jeito. Quem tiver um filho assim, gente... Tem que aceitar e amar. Aceite e ame muito, dê muito amor, por causa da violência na rua. O preconceito era demais. Tá. Sempre existiu, na escola, em tudo enquanto é lugar. Sempre vai existir. Tá. E sempre vai existir o preconceito, aonde nós teremos que acabar com isso. A Laura se foi. Outras mais podem ir, se continuar assim, gente. Depois que ela se foi, nós paramos com tudo. Fechamos o comércio, fechamos tudo. Essa é a realidade. Eu só digo uma coisa para vocês. Que foi uma filha muito amada. Teve muito amor. A gente viu o caso da Laura Vermont, né, Fausto? Os pais dela, pelo jeito, aceitaram numa boa essa transformação, né, do filho em filha. Sim, da parte dos pais nunca teve problema. A família aceitava, a família era muito amiga dela, tanto os pais quanto a irmã dela, todo mundo aceitava. O problema sempre foi da porta de casa para fora. A escola teve muito problema de aceitar a Laura. Os colegas praticavam muita violência, bullying com ela na escola. Chegou uma hora que ela parou de ir para a escola, não tanto com medo da violência que ela sofria, era medo do que o pai dela pudesse fazer. Porque o pai dela ia lá brigar com os alunos, ela tinha medo que uma hora ou o pai agredisse um aluno ou um aluno agredisse o pai dela. Ela parou de frequentar a escola. E teve o dia que ela estava voltando para casa, foi em junho desse ano, e ela foi agredida no meio da rua, a pauladas, por um grupo de rapazes. Depois dessa agressão, ela ainda foi agredida por um grupo de policiais que foi socorrer. Ainda bateram nela. E tanto que quando ela foi, o caso foi analisado pela Polícia Civil, ficaram em dúvida se ela foi morta pela polícia ou pelos primeiros agressores, porque ela foi agredida de todo lado. E como que ficou essa história? Não, a agressão, os policiais foram detidos pelo fato de terem mentido, né, porque eles ocultaram a agressão, mas a agressão que provocou a morte dela foram dos rapazes, que foram presos, mas já estão respondendo o processo em liberdade. Ela foi agredida de todos os lados, de todas as instituições. A escola agrediu ela, a polícia agrediu ela, as pessoas na rua agrediram a Laura. A única grupo que aceitava a Laura como ela era a família e os amigos próximos. As pessoas que não a conheciam, por não conhecê-la, odiavam, né? Aquele ódio
de quem não conhece, não sabe o que é, tem medo e parte para agressão. É a saída mais fácil, né, que as pessoas encontram, partir para a agressão. E olha, não é somente os travestis e transexuais que sofrem violência e preconceito. Os homossexuais também sofrem agressões e bullying cotidianamente. Essa situação também fez com que algumas mães se organizassem para proteger o direito dos filhos, como no caso da ONG Mães pela Diversidade, não é mesmo, Fausto? Sim, é um grupo que surgiu inicialmente de uma provocação lançada pelo deputado Jair Bolsonaro, que disse que nenhum pai tem orgulho de ter um filho gay. A partir daí surgiu o Mães pela Igualdade e depois o Mães pela Diversidade, que era um grupo formado por pais e mães que querem mostrar que tem sim orgulho dos seus filhos, que são gays, são transgêneros, são travestis, o que seja, mas são, antes de tudo, pessoas como qualquer outra. O fato de ter uma orientação sexual ou um papel de gênero diferente do que os outros acham que tem que ser, não importa, e para lutar pelos direitos de todos e mostrar que, independente do que você é família, porque a base da família antes de tudo, o amor, não é se a pessoa é gay, é hétero ou qualquer outra coisa. E, Fausto, nós vamos acompanhar um trecho, né, da sua entrevista com a criadora dessa ONG, a Maju Jorge. Depois a gente vai contar um pouquinho como que surgiu esta ONG. As pessoas não sabem o que é ser LGBT, entende? Elas não têm a vivência. Então, existe um imaginário coletivo que é uma mentira, que é o estigma do gay promíscuo, o estigma que as pessoas acham que o trans é um estado agravado do gay. E não existe isso, são coisas diferentes. Uma coisa é orientação sexual e outra é identidade de gênero. A única coisa que a gente quer que seja colocado no PMI o combate à homotransfobia, para os nossos filhos terem o direito de estudar. E é muita pretensão de uma pessoa, só porque ela está com a Bíblia debaixo do braço, ela vir falar que a minha família não é família. Como não é família? Como assim não é família? Tem mamãe, papai, filhinho, genrinho, filhinha, tem tudo aqui na minha casa, cachorro, tem tudo. É família, a gente se ama, a gente vive junto, a gente passa pelas dificuldades e pelas alegrias juntos. A minha família é muito bem constituída e o meu filho mais velho é gay e a minha filha mais nova é evangélica. E eu digo que lidar com a diversidade é uma prática minha. A gente acompanhou a criadora de uma das ONGs, né? Ela foi incentivada a criar essa ONG também porque o filho sofria agressões, por exemplo, Fausto? Sim. Aliás, essas reportagens que a gente fez mostram a diversidade. A agressão pode acontecer tanto com uma família de classe média baixa, da Zona Leste, como é o caso da Laura Vermont, e no caso a Maju mora no Morumbi, também, uma família de classe média alta. Também sofria agressões da mesma maneira. Uma sendo travesti, ele sendo um jovem gay, também sofria agressões na escola, tinha problema com bullying. Deixa claro que esse problema do preconceito é muito forte, muito disseminado. Está em todas as classes sociais. Todas as classes sociais. Né? Ok, Fausto, o papo está muito bom. A gente vai rapidinho para o intervalo e já voltamos com mais programa A Partes Grandes Reportagens. Olá, estamos de volta com o programa A Partes Grandes Reportagens. Hoje destacamos essa matéria aqui, questão de gênero, questão de gente. Comigo, o jornalista que assina o texto, Fausto Salvadori. Fausto, você também fez uma visita, né, ao Centro Integrado de Formação de Jovens e Adultos do Cambuci para ver, né, a aplicação na prática e a opinião deles sobre este centro. O que você encontrou lá? Esse CIEJA, né, que é um centro que faz educação de jovens e adultos, ele é um dos que participam do programa Transcidadania, um programa criado pela Prefeitura de São Paulo para tratar com as travestis em situação de vulnerabilidade. São os travestis mais pobres, geralmente sem perspectiva de vida, né, que não tinham estudo, que se dedicavam basicamente à prostituição como única possibilidade que elas tinham de arrumar algum dinheiro. E existe até um projeto aqui na Câmara Municipal tramitando, né, para transformar em lei, porque por enquanto foi apenas por decreto. É um programa do governo Haddad, né? Nada garante que esse programa, ganhando outro prefeito, seja mantido. O projeto de lei do vereador Toninho Vespoli é para que se transforme em programa permanente da prefeitura e seja mantido.
O programa funciona através de bolsas de estudo que são dadas para essas travestis para que elas voltem a estudar. Porque se percebeu que tem sempre uma história que se repete. A travesti sofre bullying na escola, não suporta mais ir para a escola, deixa de ir, não conclui os estudos e com baixa escolaridade. Não consegue emprego, não consegue emprego, né? A condição de travesti... Já é uma dificuldade. Já é difícil conseguir emprego sendo transgênero. Com baixa escolaridade ainda, mais difícil ainda. Então, o único caminho que elas acabavam encontrando era a da prostituição. Então, e se percebia, não porque elas gostavam, porque elas queriam. Não tinha opção. Porque seria um direito, mas porque é só o que elas podem fazer, que elas não têm outra opção, já que a escola não as aceitava e o mercado de trabalho também não as aceita. O programa foi criado com essa intenção, ele dá uma bolsa de estudos para as travestis, para que elas voltem para a escola e possam concluir os estudos e ter mais chance de conseguir um emprego no que elas quiserem trabalhar. A gente falou do projeto do vereador Toninho Véspoli. Existem outros projetos de lei aqui, né, que viraram leis, que ao longo do ano foi se aprovando na Câmara para ajudar no combate a esse preconceito, porque o que a gente tem visto, o que a gente está vendo aqui no programa é que o preconceito existe sim, né? Eles param de estudar, eles não têm opção de trabalho e acho que só com uma lei mesmo para a gente tentar combater isso. Teve, por exemplo, uma lei aprovada pelo vereador Carlos Neder que obrigava as unidades de saúde municipais a chamarem as travestis pelo nome social, que é o nome com o qual elas se identificam, que não é o mesmo nome do registro. Muita gente pode parecer uma bobagem, né? Mas não, é muito duro. Se a pessoa se vê como mulher e a chama pelo nome de homem, é um golpe na cara que elas estão recebendo. Tanto que uma das que eu entrevistei falou o seguinte: eu ficava doente, mas eu não ia na AMA, ficar perto de casa, do lado de casa, porque eu sabia que lá eles iam me chamar pelo nome de registro e aquilo doía tanto em mim que eu preferia ficar em casa doente, sofrendo, do que ir na AMA ser chamado de homem. E fora, as pessoas que estão no local também já olham com uma certa diferença, né? Estão vendo uma mulher é chamada pelo nome de um homem, todo mundo já olha com um certo olhar de preconceito na hora. Por isso que a criação dessa lei, obrigando os funcionários públicos a usarem o nome social, é importante para evitar todo esse constrangimento que a pessoa passa ao ser chamada por um nome que não é o nome com o qual ela se identifica. Fausto, vamos acompanhar um pouquinho, né, desta visita ao CIEJA. No meu caso, eu comecei desde nova, né? Tanto que eu não precisei chegar na minha mãe e assumir nada, porque desde criança minha mãe já via isso, né? Eu moro até hoje com meus pais, né? Com minha família, moro com minha família. Não tive grandes problemas, assim, em relação à minha família, né? Que sempre minha mãe me aceitou muito bem, meus irmãos a mesma coisa, pelo respeito à minha mãe, né? Só tive problemas mesmo perante a sociedade, nas escolas e em trabalho também. Aos 10 anos de idade, eu tive que sair da escola, porque eu sofria preconceito, eu sofria espancamento, não era bullying, era espancamento. Eu tinha que meus irmãos me buscar na porta da escola, ao ponto de eu desistir. Sem estudar, sem chances de emprego, me vi obrigada a me prostituir. Não que eu gostasse dessa profissão, mas foi o que a sociedade me empurrou. A mim está sendo maravilhoso aqui, eu gosto dos alunos, gosto de tudo aqui. Nós nos preparamos para recebê-las, né, para deixá-las à vontade. Né, eu digo elas porque a maioria são travestis e transexuais. Né, homem trans, nós temos apenas 4. Então nós preparamos para deixá-las à vontade, para acolhê-las como merecem, como acolhemos todos os alunos. Um dos pontos importantes do programa é esse, que independente da bolsa, de receber essa bolsa, elas vieram para a escola, estão gostando, estão acompanhando, estão aproveitando e nós vemos que muitas podem ir muito longe, ir para a faculdade, ser professora, como fala a Aline, ou psicóloga, como fala a Valeria, né? Então a torcida é grande aí para que elas consigam realizar os seus sonhos, né? A gente acabou de ouvir, né, a coordenadora, até para ela foi um desafio, né, trabalhar com um público novo, vamos dizer assim. Esse centro especificamente já tinha um público diferenciado, eles também trabalham com gente egressos da Fundação Casa, né, então, mas tem todo um cuidado que se tem que ter, chamar pelo nome social é um deles, por exemplo.
Mas o que ela fala é que, no fundo, o grande cuidado é você lembrar o seguinte, é todo mundo gente igual a gente, tratar como gente, é o grande cuidado que se tem que ter. E é o que falta, né? Tratar como gente. Eu já diz a sua matéria, né? Questão de gênero, questão de gente. Todo mundo é igual, todo mundo é gente, todo mundo é humano, todo mundo tem que ser tratado da mesma maneira. O que ela fala, né? Ela fala, em casa nunca tive problemas, tive problema com a sociedade, né? O que me cercava gerava problema, né? E elas falavam que para elas ir para a escola era difícil até pela sensação de andar à luz do dia. Elas ficaram tão acostumadas a ficarem confinadas à noite que até quando elas saíam de casa e iam no caminho da escola durante o dia, elas sentiam estranhas. Nossa, é tão estranho andar de dia. E um preconceito que a gente tem também. Eu lembro quando eu fui fazer a pauta, alguém perguntou: você vai entrevistar travesti, mas vai ser de dia? Eu falei, de dia. Uma travesti de dia? Existe travesti de dia. Sim, né? Eles têm vida normal, né? Exatamente. O que a gente pôde ver é que a gente viu alguns casos de transexuais, travestis, que os pais aceitaram, né? Mas isso não é muito comum. A gente teve casos de aceitação, mas eles também sofrem preconceito dentro de casa, muitas vezes. A Maju mesmo, do Mães pela Diversidade, ela falou que um dos motivos pelo qual chama mães é porque é muito difícil convencer pais a participarem. Embora tenham, sim, pais que participem do movimento, é muito menos comum. E tem mães que participam sem que os seus maridos fiquem sabendo. Porque tem mãe que fala, olha, eu apareço, eu milito, mas eu não posso dar entrevista, porque se o meu marido souber que eu faço parte de um grupo que milita pelos direitos dos gays, ele vai ficar muito ofendido, porque ele até hoje não aceita meu filho. Nossa, complicado, né? Aceitação muito mais comum entre as mães do que entre os pais. Entre os pais, né? O caso que a gente viu no começo é uma exceção, que tanto o pai quanto a mãe aceitavam a Laura. Mas é a mãe que fala mais, né? O pai é mais... O pai está muito arrasado. Né? Mexeu muito. Mas ele era um pai muito, muito devotado a ela. Isso todo mundo deixa bem claro nos depoimentos. Que ele está muito arrasado pela morte dela ainda e pela impunidade dos assassinos. Olha, Fausto, a gente vai continuar falando do assunto no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Olá, de volta com o programa Partes Grandes Reportagens. Hoje estamos falando das questões que envolvem o gênero, como, por exemplo, preconceito, cidadania, políticas públicas e opinião. E tem muita opinião nesta matéria aqui, questão de gênero, questão de gente. O jornalista Fausto Salvadori, responsável pela matéria, está aqui comigo. Fausto, vamos falar um pouquinho agora sobre essa polêmica, né, do Plano Municipal de Educação. A gente acompanhou aqui a polêmica na votação, carro de som, muitos religiosos. Foi praticamente uma guerra santa, tudo porque eles queriam incluir a palavra gênero no plano. O Plano Municipal de Educação foi fruto de uma discussão que é feita ao longo de anos. Desde 2010 houve uma conferência de educação onde participaram milhares de pessoas. Essas questões de gênero foram colocadas com base em muita participação popular, né? Mas aí houve uma movimentação de grupos, principalmente católicos e também evangélicos, conservadores ligados a grupos como a antiga TFP, que foi apoiadora do golpe militar de 64. O que esses grupos religiosos conservadores defendem é que, se você for falar de gênero na escola, você vai estar produzindo uma série de mudanças. Eles acreditam que as crianças vão se tornar homossexuais, que elas vão começar a usar os mesmos banheiros. Eles defendem que o que existe é uma conspiração entre os grandes capitalistas do mundo e os comunistas para que você ensine gênero na escola e com isso você destrua a família, né? E com isso, sem família, fica mais fácil para você implantar o socialismo no mundo. Essa é a teoria que esse pessoal defende e foi a teoria que prevaleceu aqui na Câmara. E, na verdade, era bem diferente de tudo isso, né? Essa inclusão do termo gênero no Plano Municipal de Educação. O texto do Plano Municipal de Educação não falava em banheiro, não falava em ensinar a criança a ser gay. O que o texto falava era ter referências de combate ao preconceito. É simplesmente aceitar que a pessoa, por ser transgênero, por ser gay, por ser homossexual, ela não é pior ou melhor que ninguém. Apenas entender que existem essas questões. Inclusive, assim, debater questões de o que é coisa de menino, o que é coisa de menina. Não necessariamente a menina tem que jogar vôlei, o menino tem que jogar futebol. Que existem
papéis que não são definidos porque a pessoa é homem ou mulher também, né? Tem uma visão mais ampla do que é o ser humano. É basicamente disso que o plano tratava. Aí se criou essa teoria desses grupos religiosos conservadores de que se você fosse falar de gênero, você ia acabar destruindo as famílias e implantando o socialismo. Essa é a teoria deles. E você acha que as informações estavam claras para cada um desses grupos, que eles sabiam exatamente o que eles queriam, o que eles estavam exigindo aqui na Câmara? Olha, com relação aos grupos, a informação estava disponível, né? O plano era conhecido, né? O que se pode questionar é exatamente o que as pessoas estavam buscando quando diziam, por exemplo, que não queria gênero na escola. O que você está, no fundo, dizendo quando você afirma isso? O que se esconde por trás disso? É o preconceito? Ou você realmente acredita que você pode não falar de preconceito na escola e você não é uma pessoa preconceituosa quando você defende essa posição? É algo a se pensar. Olha, Fausto, nós vamos dar uma olhadinha em alguns desses depoimentos. Acompanhe. Trazer a questão da ideologia de gênero faz com que as nossas crianças sejam consideradas desde pequenas como gênero neutro, ou seja, ela poderia escolher se é homem, mulher ou qualquer outra forma de gênero. Então isso afronta, em primeiro lugar, o Plano Nacional de Educação, isso afronta a Constituição brasileira e isso afronta aquela que é minha convicção, uma convicção cristã do criacionismo, do homem e da mulher. Não cabe à igreja interferir no Estado para falar qual é o modelo de família. Ela pode fazer isso dentro da igreja. Mas eu vejo, acima de tudo, uma desinformação das pessoas, né? Defendendo uma coisa que eles não sabem o que é. Tem que tirar definitivamente a palavra gênero, porque ela está muito deturpada. As pessoas estão fazendo muita confusão com essa palavra gênero. É sexo e ponto final. Educar as crianças no marco dessa realidade que é desigual é fundamental para transformar a realidade. Se você ignora essa diferença, você educa as crianças na opressão. E se nós formos nas bases teóricas dos ideólogos de gênero, nós vamos verificar que a ideia deles é, de forma explícita, destruir a família constituída por um pai, uma mãe e seus filhos. Eu acho que é um grande retrocesso a gente imaginar que uma pessoa que optou ou que se sente melhor sexualmente da forma que ela escolheu ser ou agir, imaginar que ela não pode ter família, né? Ou que dois homens que resolveram namorar, casar e adotar filho, aquilo não é um modelo de família. São seres humanos, né? Fato, essa diversidade existe e tem que ser valorizada, tem que ser tratada como tal, né? A votação do Plano Municipal de Educação retirou, né, o termo gênero. Foi uma votação esmagadora. A gente viu depoimentos de alguns vereadores, Netinho de Paula, que era a favor da inclusão, né, Eduardo Tuma, que foi contra a inclusão do termo gênero no Plano Municipal. Os debates foram bastante acirrados aqui na Câmara e as manifestações religiosas foram muito fortes, né? Teve uma das travestis que eu entrevistei, ela falou, olha, eu deixei de ser católica no dia que eu fui na Câmara. Na hora que eu vi aquele monte de gente com crucifixo, rosário, rezando, olhando com ódio pra gente, eu não quis mais, eu não consegui mais rezar quando cheguei em casa. Só os católicos e os evangélicos, era só os grupos de religiosos que eram contra a inclusão do termo? Embora eles não se colocassem como religiosos, eles rezavam o tempo todo, trouxeram uma imagem de Nossa Senhora para cá. Era uma manifestação com uma marca religiosa muito forte, não tem como negar isso. Agora, é bom deixar claro que nem todo evangélico, nem todo católico é necessariamente contrário à discussão de gênero. Tem, inclusive, grupos como evangélicos, um chamado Jesus Cura a Homofobia, que ele defende a discussão de gênero. Veio uma teóloga aqui, a Lorena Gebara, ligada à Teologia da Libertação, que também defende essa discussão. Tem muitos católicos e evangélicos que também são contra essa posição conservadora e, inclusive, reclamam de quem fala em nome de Deus como se falasse em nome de todos os cristãos. E não é. Você tem, da mesma maneira que você tem uma diversidade no mundo, você tem héteros, você tem gays, você tem todo tipo de gente, você tem muita diversidade entre os cristãos. Também tem cristãos que têm essa postura.
E Fausto, o que trouxe para você de positivo essa experiência, né, para realizar essa pauta bem polêmica? Foi importante para combater os meus preconceitos, combater a minha ignorância, conhecer mais a fundo outras realidades das quais eu normalmente não teria acesso. Acho que a grande desafio da reportagem é um pouco isso. A Helene Brum fala, fazer uma reportagem e você atravessar a rua de si mesmo, né? É isso, você volta um pouco diferente depois que você faz uma reportagem, você encontra pessoas diferentes do que você encontra no seu dia a dia, você se depara com situações que você não vivencia no seu dia a dia. E acho que isso te enriquece como pessoa e te faz uma pessoa um pouquinho melhor e com um pouco menos preconceito do que era antes. Fausto, parabéns pela matéria e muito obrigada por mais uma participação aqui no programa. Muito obrigado. Olha, o programa de hoje fica por aqui, mas você pode acessar todo o conteúdo da revista Partes no portal da Câmara. Acesse câmara.sp.gov.br e vá na seção da revista Partes. Até a próxima semana. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.